Nossa Vida Melhor tá de volta e hoje a gente vai fazer, no nosso momento de artesanato, um chaveiro muito lindinho de unicórnio amigurumi, tá? A gente vai aprender com a artesã Clarice Moraes. Quem não sabe o porquê amigurumi é o nome dado à confecção de bonequinhos em tricô ou crochê. E essa é uma técnica japonesa, gente. Você tá vendo fotos aí, é possível fazer um monte de bonecos diferentes, formato, cor. E aí você tá vendo nas imagens, dá pra criar bastante, né? E dá pra fazer não só o bonequinho, mas outros objetos com os bonequinhos também, como bolsa, carteira. Você pode aplicar esses bonequinhos num brochezinho, enfim. É pra colocar a mão na massa, aprender, caprichar, vender, ganhar dinheiro. Vamos lá, quem ensina é a Clarice hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui. Prazer recebê-la. Ela trouxe alguns aqui pra gente já se inspirar. É muito bom olhar um pouco do artesanato que a turma tem feito, porque a gente usa como inspiração, né? E eu sei que isso para vocês que trabalham com artesanato é super importante. Então, inspirem-se aí nas peças da Clarice e vamos aprender a fazer esse chaveirinho que é fofo, que na verdade é o unicórnio, que tá fazendo o maior sucesso hoje em dia também. Isso, a garotada tá pirando em unicórnio, tudo eles querem com decoração de unicórnio. Eu pensei, volta às aulas, vamos fazer um chaveirinho, né? Legal, vamos pra aprender colocar então? na mochilinha da garotada. Então, olha, eu vou mostrar o início do amigurumi. Que ele, diferente do crochê plano, ele sempre começa com um anel mágico, que é um jeito da peça ficar bem fechadinha, porque vai recheio, né? Então a gente dá uma voltinha assim nos dedos indicadores e a gente vai prender essa laçadinha como se fosse um anelzinho mesmo, ó. Eu tiro daqui e nesse anelzinho que eu formei, eu vou encaixar 6 pontos baixos. O amigurumi, ele é todo feito em pontos baixos. Então, ó, no anel mágico, a gente coloca 6. Vou fechar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E o último, 6. E aí, a gente fecha esse anelzinho para dar início ao trabalho, ó. Essa é a primeira carreira. E a maioria dos amigurumis começa assim, ó. Um anelzinho bem fechadinho. Pra gente fazer crescer nosso trabalho, que a gente tá fazendo o focinho do unicórnio, né? A gente, nessa próxima rodada, a gente encaixa nos 6 anéis, nos 6 pontinhos do anel. Esse primeiro é sempre mais apertadinho. A gente encaixa aumentos, que nada mais é do que colocar 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base, ó. Essa primeira é sempre apertadinho, porque a gente faz tudo fechadinho, pra trama não aparecer, ó. E opa, encaixou aqui, desencaixou minha agulhinha. Terminar mais um ponto aqui para configurar um aumento. E a gente fazendo isso a volta toda, nesses 6 pontinhos iniciais, a gente vai ficar com 12 pontos, ó. E a gente já vai vendo que a peça vai crescendo um pouquinho mais. Os amigurumis, eles não sobem carreirinha, tá? Eles são contínuo, é uma forma em espiral que a gente faz. Para quem ainda não tem tanta experiência, pode usar marcadores de ponto para saber onde foi o começo e o fim da carreira. E a próxima carreira a gente vai, ao invés de colocar aumento em todas, a gente vai colocar um ponto normal em um ponto e um aumento no ponto seguinte, que consiste em pôr 2 pontinhos no mesmo. A gente repete essa mesma sequência, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, a voltinha toda. E o que eram 12 pontos, vamos ficar com 18. E assim, tá vendo que tá crescendo o focinho do nosso unicórnio. Essa sequência foi para um ponto, um aumento por toda a volta. E na carreira seguinte, que já é a nossa 4ª carreira, a gente coloca 2 pontos baixos. Então, ó, 1 e 2. E no ponto seguinte, um aumento, que consiste em colocar 2 pontinhos no mesmo. Então, a gente vai repetindo essa sequência. Na anterior era um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. E nessa, 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento. E aí, ele vai chegar no diâmetro com 24 pontinhos, que já é o tamanho que a gente quer que a nossa peça tenha, que é um chaveirinho para ficar delicado. Então, quando alcança essa carreira de 2 pontos, um aumento, e a gente fica com 24 pontos, já é a hora da gente subir a nossa peça para dar a altura dela, que vai ser essa subidinha aqui do unicórnio. Então, nessa sequência, não tem mistério, porque a gente vai, a partir de agora, durante 3 carreiras, colocar ponto sobre ponto, sem aumento, sem nada. E aí, a gente vai chegando nesse formato aqui, ó. A gente fez 3 carreirinhas sem aumentar e nem diminuir, ainda na cor rosa. E depois a gente já troca para a cor branca, para ser a continuação do rostinho dele. E mantém ainda sem aumentos e nem
diminuições. Então, fica 4 carreiras, na verdade, de subida. E é aí que a gente começa a parte das diminuições, que eu vou mostrar para vocês no detalhe, que se a gente seguir uma sequência de aumentos onde a gente fez 1 ponto, um aumento, 2 pontos, um aumento, e paramos aqui, na hora da diminuição vão ser 2 pontos, uma diminuição. Então, essa carreira aqui vai ser 2 pontos. E a diminuição do amigurumi, que é invisível, a gente pega só a alcinha da frente de um ponto, a alcinha da frente do ponto seguinte e finaliza. O que vai acontecer? Eu transformei aqueles 2 pontos em um só nessa carreira. E é assim que a gente faz a diminuição. Então, por toda essa volta, a gente coloca essa sequência, que é 2 pontos baixos e uma diminuição. Fazendo assim por toda a volta, eu vou voltar a ter o diâmetro dos 18 pontos que a gente tinha ali no começo e vou intercalar essas carreiras de diminuição com uma carreira só de pontos baixos, para ele poder fazer o focinho do cavalinho suave, para não virar uma bola, e sim virar mais a aparência do focinho mesmo. E a sequência é a seguinte, então, a gente veio, fez 2 pontos, uma diminuição, na carreira seguinte a gente ponto sobre ponto, e depois aqui 1 ponto, uma diminuição por toda a volta para ele ficar com 12. Nessa hora, a gente já coloca o olhinho com trava de segurança. Depois vocês vão poder conferir na receita tudo direitinho nas redes sociais, mas a indicação é que a gente coloque o olhinho entre as carreiras 9 e 10 e dando um intervalinho de 5 pontos entre eles, para dar uma distância. Ó. Introduzimos num dos pontinhos aqui. A gente vem aqui do outro lado, vê que ele parece um parafusinho, ó. E pegamos a trava e aplicamos aqui. Isso faz com que fique mais seguro, porque como são crianças, né, que vão mexer, para não ter perigo de soltar. E assim. E aí, a gente vai seguindo nas diminuições nessa mesma progressão que eu expliquei. A gente já aproveita e coloca o enchimento acrílico, que é antialérgico e deixa o bichinho fofinho assim, né? A gente termina de colocar o enchimento e continua na nossa sequência de diminuições até o final. O chifrezinho dele começa um pouquinho diferente só. Ao invés de 6 pontos no anel mágico que eu coloquei, a gente põe só 4, porque ele é um chifrezinho pequeno. Então, ó, encaixei 4 pontinhos, fecho o meu anel e vou fazer os aumentos nessa carreira igual eu fiz na outra, só que ao invés de 12, vamos ficar com 8, né? Que a gente tinha 4 pontos, colocando um aumento em cada, a gente fica com 8 e vai ficar desse diâmetro aqui, que já é o diâmetro que a gente quer alcançar para esse chifre. Então, depois disso, a gente só vai seguir colocando ponto sobre ponto e dando altura. E vão ser só 6 carreirinhas ao todo. Então, contando tudo, são só 6 carreirinhas com 8 pontos em cada. Nesse caso, não precisa pôr enchimento? Não precisa pôr enchimento. Se achar que tá muito molinho, se o ponto for aberto, pode pôr um pouquinho. Acho que nesse aqui eu coloquei um pouquinho só, já é o suficiente. E aí, vamos para a parte da decoração da crina dele, né? Que é muito tranquilo de fazer. Essa aí já não é na técnica do amigurumi necessariamente, ela é o começo normal de todo o crochê, que é aquela sequência de correntinhas mesmo. A gente coloca 12 correntinhas, aqui eu vou exemplificar só com algumas, e volta colocando 2 pontos em cada uma delas. E isso vai fazer com que ele fique todo torcidinho, porque eram só 12 pontos e vão virar 24, ele não vai ter por onde se espalhar, então ele vai ficando assim, ó, e já formou o cachinho, né? A gente faz 4 com algumas cores diferentes aí para ficar bonitinho. E a orelhinha, que é a parte mais fácil de todas do nosso projetinho, que é bem tranquila também. A gente faz o começo normal de correntinhas, não é anel mágico. E é uma sequência só de 6. Onde no primeiro ponto eu faço um ponto baixo. Depois eu faço um ponto meio alto, que é essa laçadinha, onde eu tiro das 3 alcinhas de uma vez só. Ponto alto na sequência. Ponto alto a gente tem essas 2 laçadas, voltamos ao ponto meio alto e finalizamos com um ponto baixo. Tô fazendo com a agulha um pouco maior para ficar mais fácil no vídeo, mas vocês vão fazer com a agulha 3, vai ficar mais delicadinho ainda. E ó, já formou a orelhinha do unicórnio, que a gente vai costurar.
Depois é só questão de bordar um narizinho, colocar aqui as costuras, bem tranquilo de fazer, aplicar chaveirinho. Fica fofo. E já tá pronto pra pôr na mochila, no Você acha que dá pra vender um amigurumi desse de chaveiro por quanto, hein, Clá? Olha, eu acho que calculando mais ou menos o tempo que leva pra fazer e o material, eu acho que tranquilamente de 15 a 20 reais. Dependendo da região do Brasil, né, da onde a pessoa for. E é uma graça, né? E é bom porque com qualquer sobrinha de fios. Então, pra artesã, é um reaproveitamento Aliás, você tá com de um material. brinco lindo também, Isso, hein? é no mesmo fio, ó, porque eu não gosto de deixar desperdício nenhum. Então, eu já fiz uma receitinha de brinco aqui, segui uma receitinha. Vou fazer encomenda aqui de você voltar. Volta né? pra fazer esse brinco? Combinado. Carol, já marca pra ela fazer diferente. A gente nunca ensina um brinco de crochê. Né? E é muito fácil de fazer com qualquer reaproveito de material. Então você vem pra ensinar a turma em casa pra fazer esse brinco. Pode deixar. Vocês querem aprender? Então tá. Combinado que ela vem, tá bom? Ó, a Clarice, então, Moraes tá no Cacarecos Craft e lá no Insta dela é cacarecos_craft, tá bom? Entra lá no Face, Cacarecos Craft, ou no Insta cacarecos_craft. Aí você aprende mais com ela. Isso aí. Quem fizer o chaveirinho, põe na hashtag fiz um cacareco que eu vou conseguir curtir todos. Ah, então põe. Tá Fiz bom? um cacareco. Vem Fiz um cá. cacareco.